Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diletos internautas, nesse terceiro domingo do tempo comum, nós retomamos as leituras do ano A. São 3 ciclos da liturgia A, B e C. No ano A a gente lê todo o Evangelho de Mateus durante o ano, na missa. No ano B lemos Marcos e no ano C o livro de Lucas. O Evangelho de João, ele fica misturado. De vez por outra, a igreja pega textos do 4º Evangelho para inserir na liturgia, sobremaneira na Semana Santa. Dando sequência às leituras de Mateus, que está como primeiro evangelho da Bíblia, mas na verdade o primeiro é Marcos. Houve um erro aí no início da igreja. O evangelho mais velho é o de Marcos, e é o mais curto, e a gente pode sentir essas diferenças entre os evangelhos sinópticos. É claro que Mateus, Lucas, buscou na fonte de Marcos os elementos para os seus evangelhos. E os estudiosos entendem que há uma fonte também que não está nos evangelhos, que foi apelidada de fonte Quelli, onde os evangelistas buscaram fontes para a composição dos seus evangelhos. O evangelista Mateus tem a preocupação de apresentar Cristo como novo Moisés. Haja vista o Sermão do Monte, em que Mateus coloca Jesus como se estivesse muito no alto, e Lucas fala da planície. E na verdade o lugar onde foi feito o Sermão da Montanha é um pequeno elevado, não é uma grande montanha, mas Mateus quis dar esta ênfase para fazer a equiparação
de nosso Senhor Jesus Cristo com Moisés, porque o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, como o Evangelho de Lucas foi escrito para destacar a misericórdia, e o Evangelho de João, que é lá dos anos 90, por aí, 80, 90, é um evangelho já com uma meditação teológica bem aprimorada. O evangelho de hoje não é fácil de ser contextualizado dentro da liturgia. Aqueles que já participaram da missa comigo de manhã, tenha paciência, porque eu vou repetir a meditação, porque não tive tempo de preparar uma segunda homilia. Esse contexto do evangelho de hoje, ele precisa ser ligado à história de Israel. Nós sabemos que após o pecado original, a humanidade se dispersou. O pecado foi um desastre na humanidade inicial. Mas Deus não deixou de amar. É impressionante isso. A essência do nosso Deus é o amor. Deus não pode deixar de amar. Deus é um fluir de dentro de si para fora em amor. E o nosso pecado do egoísmo é o contrário. É esse reter o amor e trazer sempre para dentro de nós o amor. Por isso nós somos doentes, por isso ficamos deprimidos, por isso a gente tem pânico, muitas enfermidades, porque nós não aprendemos a realizar esse movimento divino em nós, de deixar escorrer do coração o amor para o outro, para Deus, para com a igreja. No ano 1000 antes de Cristo, o reino de Israel estava praticamente consolidado. Após Saul, Salomão, grande rei Salomão, então nós temos aí a elevação ao trono de Israel, o rei Davi. É um rei extraordinário, autor de quase todos os salmos que nós rezamos. Um rei que pecou e teve humildade de pedir perdão. O Salmo 50 sai do coração de Davi arrependido do pecado grave que fez. O rei Davi é chamado também de rei pastor, porque é um rei que cuidou do povo de Israel, que zelou do povo hebreu, que deu visibilidade ao reino, tanto que os judeus têm um carinho muito especial por ele e até hoje vigiam o seu túmulo, que segundo se supõe está ali no cenáculo de Jerusalém. A gente reza no cenáculo em cima, onde Cristo fez a ceia, mas no subterrâneo, no primeiro pavimento, estão ali os judeus ortodoxos vigiando o túmulo de Davi. Após a consolidação com Davi e a sua morte, há uma fragmentação no reino de Israel. E no ano 922, houve uma cisão, uma divisão terrível no povo de Deus. O povo de Israel era composto por 12 tribos, cada uma descendente de um dos filhos de Jacó, como por exemplo a tribo de Levi, que cuidava do templo, das orações, do culto judaico. Nessa briga toda, nós tivemos o reino de Judá ao sul e o reino do norte. Uma tristeza, melhor, o reino de Israel ao sul e o reino de Judá ao norte. 10 tribos em cima, no norte, e 2 tribos cuidando da cidade santa de Jerusalém. As tribos de Benjamim e Manassés. Mas não durou muito, por volta de 700 e poucos assírios, um reino despótico
que havia crescido muito, invadiu o norte e praticamente eliminou as 10 tribos de Israel. Foi uma matança terrível, tomando tudo, destruindo tudo. Os judeus que sobraram se misturaram aos pagãos, aos gentios, e viveram como pequenos grupos, agora sem as tribos, que nunca mais foram reconstruídas. Continuou o reino do sul, o reino de Jerusalém, com as 2 tribos, mas não durou muito. Em 585 é a vez dos babilônicos vir e tomar tudo. Foi uma sanha terrível. O povo de Jerusalém, que havia consolidado numa união, dizendo: nós somos um reino perfeito, um reino eterno, ninguém vai nos abater, porque Davi deu nome ao nosso reino. Agora havia tudo destroçado. Nabucodonosor manda suas tropas, matam todas as crianças, deixa os velhos e doentes morrer ao léu, destrói a cidade, bota fogo em tudo, destrói o templo, joga tudo no chão e leva o povo amarrado para o exílio. Lá no exílio, nós temos o nascimento do profeta Ezequiel. É muito importante esse livro. Aquela visão do capítulo 36 dos ossos secos é impressionante. O profeta vai levar o povo a uma reflexão. E tudo o que estava acontecendo, fruto do pecado, da desobediência, da corrupção, da mentira e de tudo que não presta. Mas quando Ciro, o rei persa, toma a Babilônia, que hoje é o Iraque, faz um edito e manda de volta o povo de Israel. E além do mais, foi um rei muito caridoso com Israel, as 2 tribos que restaram. Deu dinheiro para que eles reconstruíssem o templo e a cidade. Daí nós temos 2 salmos na Bíblia, ali no final do Saltério, um salmo que conta como as 2 tribos foram presas, como foi a tristeza e a dor de ter que ir ao exílio. E depois o salmo dá volta. Parecíamos sonhar, diz o salmista, porque estão voltando agora para as ruínas de Jerusalém, onde chegaram, foram procurando, até achou o lugar do templo, e acharam os tubos com as palavras de Deus, e o sacerdote Esdras fica quase 10 dias lendo com o povo a Sagrada Escritura que eles tinham perdido para trás. Mas agora, o que Jesus tem a ver com isso? A destruição, a divisão dos reinos, a destruição das 10 tribos, o exílio das outras 2 tribos, as reconstruções, toda essa miséria. O que Jesus tem a ver com isso? O Evangelho diz que João tinha sido preso lá na Judeia. Herodes mandava ali, preso e morto. Então Jesus cai fora daquele lugar e volta para Galileia, onde ele vai ter o início do seu ministério público e o chamado dos apóstolos. Era um lugar mais tranquilo, não havia tanta convulsão política. Jesus vai à sua terra de Nazaré, onde tem a sinagoga até hoje, um pouco mais ampliada, onde ele anuncia o início do seu ministério, e eles quiseram matá-lo, ele foge e sobe um pouco até chegar a Cafarnaum, uma cidade linda, e hoje a gente visita as ruínas recuperadas, uma cidade toda de pedra, muito interessante.
Ali havia duas tribos naquela região do norte. Jesus vai para o norte, no lugar onde tinha duas tribos, Zabulon e Neftali. Ali às margens do lago de Tiberíades, ou mar de Nazaré, ou mar da Galileia, como queiram. Ali ele começa a chamar os apóstolos. Ali nosso Senhor quis, com seu ministério, fazer um chulio, uma costura histórica, para resgatar o espírito das 12 tribos de Israel, chamando os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos é agora a imagem do novo Israel. Ali Jesus está fundando a igreja. É ali que ele vai dizer a Pedro, que Pedro mora ali. A casa de Pedro está em Cafarnaum, 2 ruas abaixo da sinagoga, cujos vestígios estão lá maravilhosamente para a gente contemplar. Ali nosso Senhor chama os 12. No lugar de tormento onde as 10 tribos tinham sido dizimadas. Então ele começa a igreja ali. As 12 tribos substituídas agora pelos 12 apóstolos. O fundamento antigo é Jerusalém, o templo, destruído em 585 e depois, por volta do 2º século antes de Cristo, fora reconstruído por um Herodes muito vaidoso e criou um templo enorme. E Jesus diz: não vale nada esse templo. Não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 foi a vez dos romanos cercar Jerusalém, saquear Jerusalém e quebrar o templo. Destruiu tudo, cumprindo a profecia de Cristo. Porque Jesus diz: não há mais a necessidade do templo, porque os verdadeiros adoradores adorarão agora em espírito. Tanto que os nossos templos são importantes, nos ajuda a orar, mas nós temos que ser abertos a uma vida da igreja em espírito. E eu não tenho a menor dúvida, isso aqui e no mundo todo as igrejas não ficarão pedras sobre pedras, e não vai demorar muito. É o mundo todo criando uma conspiração contra a fé, contra o evangelho, contra o judaísmo e o cristianismo, a nova ordem mundial, comacunada com o mundo islâmico, com o grande capital perverso e o comunismo chinês e companhia. Não ficarão pedras sobre pedras. Mas eu retorno ao que o meu avô ensinava para mim, menino, e os meus primos, na fazenda onde toda a família morava. Vovô, dando catequese para nós, pegava a linha do carretel e espichava. Veja essa linha, meus filhos. Isso é a igreja. Ela vai espichar, ficar fininha, como uma linha de carretel, mas não arrebentará. Porque o Israel estabelecido por Cristo é forte. Porque o Israel de Davi é um Israel político, é um reino humano, sociológico. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Ele é espiritual. Ele não tem as suas estruturas garradas nesse mundo. Porque o reino de Cristo, fundamentado sobre os 12 apóstolos, e vocês podem ver que nós temos 6 colunas daqui, 6 daqui na catedral, para lembrar o fundamento da igreja sobre os apóstolos. O reino de Cristo não é deste mundo.
E quando eu sou batizado, quando eu sou levado à pia batismal, que eu recebo o batismo, eu me torno cidadão do reino, cidadão do céu, da nova Jerusalém, não deste mundo. O cristão não pertence a esse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Capítulo 17 de João, oração sacerdotal de Jesus, que ele fala isso. Por isso que a igreja nunca temeu as perseguições. Nós tivemos época no início do cristianismo que não ficou um lugar de missa. Tudo foi destruído. Como agora na China estão perseguindo a igreja verdadeira, clandestina, praticamente não tem mais igrejas. Mas os bispos estão lá, escondidos no meio do povo, celebrando missa clandestina. Tem bispo, irmão nossos bispos lá que trabalham de gari, ninguém sabe que é bispo, mas está trabalhando dele de gari, para manter a fé. Tudo cai. O império chinês vai cair. Tudo. Todos os impérios humanos caem, porque eles são ali alcoviados em cima do orgulho humano. E todos esses massacres que Israel viveu, que a igreja viveu ao longo dos tempos, sobretudo na Revolução Francesa, de 1789 a 1814, em que queimaram nossas igrejas, mataram os monges, as monjas, prenderam o Papa. Tudo isso vai acontecer. O final desse mundo não será um final simples, mas o resgate da dignidade humana sempre foi feita pela igreja. Quando tudo vira lama, aí a igreja é a resposta. Eu creio que daqui a 100, 120 anos, a igreja, o restinho que sobrar, no meio da escuridão, da miséria humana, ela será a resposta. E nesse caminho, o que nós devemos fazer? Aprofundar a nossa fé, manter a fidelidade. Os judeus esparramados no meio dos pagãos restinhos mantiveram a sua fidelidade. Imagina, quase mais de 2000 anos de sofrimento e perseguição. Só em 1948, dentro das conturbações da Segunda Guerra, que restauraram o Estado judeu e os judeus puderam voltar à sua pátria. Nunca perderam a fé em Deus. Nunca deixaram de contemplar as maravilhas de Deus. É assim que nós vencemos o autoritarismo. Pode levantar qualquer autoritarismo no mundo, porque os governos autoritários, eles são parasitários, eles sugam as nações, tiram a liberdade do povo, destrói as riquezas, destrói a liberdade das pessoas, impõe a falsa cultura, roubam, defraudam, oprimem, matam, cerceia tudo das pessoas. Mas tudo passa. Nenhum reino humano sobrevive. Vocês imaginam o Império de Roma? Eu sou fascinado pela história do Império de Roma. A gente pode ver isso nos filmes que tem. O império mais poderoso que o mundo conheceu. E os imperadores diziam, onde alcançar a minha visão, pertence ao império. Se tiver alguém lá diferente, toma, aprisiona, traz como escravo, saqueia. Acabou com os cristãos de Roma, matou Jesus. Onde está o Império de Roma? A gente vai em Roma e vê aquelas maravilhas das ruínas, e a gente pensa, como foi isso? A soberba traiu isso. O orgulho convoca a destruição. Portanto, meus irmãos, a palavra de Jesus é para nós hoje, não tenhais medo. Nós somos cristãos e nós não somos filhos do medo. O medo não faz parte de quem é batizado. Ah, mas se eu
perder o que eu tenho, não tenhais medo. Una-se na oração. Confia, porque todas as orações que nós fazemos, que o povo faz, não é jogada fora. Fica no coração de Deus, para no momento certo, tudo ser derramado. Veja o mistério de Jesus, os 12. A nova Jerusalém, o novo povo de Deus, a Santa Igreja, batizada no sangue da cruz, ela é a nossa esperança. E veja o que Jesus fala no Evangelho de hoje: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando vai ser a volta de Cristo? Nós não sabemos. Se for daqui a 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, está próximo. Porque o tempo para Deus é muito pequeno. Daí a igreja do Senhor, os cristãos, os batizados, ter esta consciência: nós somos a comunidade dos salvos, segundo a leitura de hoje. Nós somos a nova Jerusalém, sob o comando e a fortaleza dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. Nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, nem de ninguém. Nós somos de Cristo. Nós temos o altar e o crucifixo que lembram a centralidade de Cristo na nossa vida. É esse caminho que nós vamos seguir. É nesse caminho que nós estamos. E nesses tempos conturbados, esquisitos, tempos que agora, que lei nós temos? Que liberdade? Ninguém tem. Isso está se impondo no mundo todo. Mas uma coisa ninguém pode tirar de dentro de nós: a nossa fé. Por isso que Nero César, quando ia nas tardes romanas assistir os martírios coletivos dos cristãos, ele se ira. O que que eles estão falando? O que que eles estão cantando? Por que que eles não estão chorando? Aperte mais, queima-os para ver se eles choram. E os cristãos cantavam salmos, morrendo e cantando salmo. São Lourenço, no sario de fogo, parava em cima das brasas e dizia: vira, porque esse lado já está assado. Mas não chorava e rezava. Nero abandona a arena do Coliseu numa tarde de martírio, irado contra os cristãos que rezavam na hora da morte, quando era atormentado pelos dentes dos leões, ou queimados vivos. Ele sai e diz: eu tenho que acabar com eles. Manda os seus sequazes colocar fogo em Roma. E foi para o alto fazer uma canção triste e deplorável: Ardete Roma. Um homem dantesco em tudo que não presta. E quando vem o povo dizer: foi tu, rei, imperador, que mandou queimar Roma? Não, foi os cristãos. Aí a cidade de Roma massacra os cristãos, destrói os cristãos, os lares cristãos, onde tinha um símbolo de peixe, que significa ictus em grego, Jesus Christus, Nios, Filho de Deus Salvador, o nome de peixe em grego, era a marca dos cristãos, morte. E quando o povo descobre que Nero tinha mentido, a própria mulher dele o sangra. Assim termina a vida de um ditador, de um tiranete. Termina assim. Herodes, que mandou matar Cristo,
deu um desmaio e rolou pela escadaria do palácio, vomitando o bicho. É assim o fim da tirania. E os cristãos não são apegados a este mundo, podem matar-nos o corpo, mas não a alma. E é essa Jerusalém celeste que nós estamos esperando, porque Cristo nasceu praticamente em Jerusalém, nos arredores, em Belém, tão perto, de vista. Cristo foi morto em Jerusalém, entrou pelo pórtico das ovelhas para ser sacrificado e humilhado. Cristo ressuscitou em Jerusalém. Cristo subiu aos céus em Jerusalém. Cristo mandou o Espírito Santo em Jerusalém. E voltará com certeza em Jerusalém para reunir os vivos e os mortos na sua grande manifestação gloriosa, levando os eleitos para o céu e os condenados destinados à ira eterna. Que a Imaculada Conceição nos ajude a superar os tempos difíceis e alcançar a glória eterna com Ele. Amém. Creio em Deus Pai.